Resolução número 7 de 2018. Disciplina a notícia de fato de natureza criminal, a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação. Artigo 1º. Este ato normativo disciplina a notícia de fato de natureza criminal, a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás. Capítulo 2. Da notícia de fato de natureza criminal. Artigo 2. Artigo 2º. Notícia de fato de natureza criminal é qualquer demanda extrajudicial contendo a narrativa de conduta configuradora de infração penal, ao menos em tese, submetida à apreciação dos membros do Ministério Público nos limites de suas respectivas atribuições criminais. Parágrafo único. A notícia de fato poderá ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal aquela obtida com a realização de atendimentos, o recebimento de notícias para peças de informação, documentos, representações, o requerimento dirigido à atividade fim do Ministério Público na área criminal. Artigo 3. Terceiro. A notícia de fato deverá ser registrada no sistema eletrônico Atena e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciar. Parágrafo 1º. Ainda que iniciada de ofício ou recebida diretamente por órgãos ministerial que possua a atribuição concorrente, seja por meio de documento ou atendimento pessoal, a notícia de fato deverá ser encaminhada para a distribuição prevista no caput. Parágrafo 2º. Na hipótese de a demanda tramitar no Ministério Público por órgão interno exclusivamente administrativo, este deverá realizar desde logo a sua classificação e registro como notícia de fato de natureza criminal e, após a devida distribuição, encaminhá-la imediatamente à Procuradoria ou à Promotoria de Justiça incumbida da atuação. Parágrafo 3º. Quando o fato noticiado for objeto de autos judiciais ou extrajudiciais em curso ou arquivado, a notícia de fato será distribuída por prevenção. Parágrafo 4º. Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público, e ele promoverá a sua imediata remessa. Artigo 4º. A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento pelo órgão de execução prorrogável, uma vez fundamentada por até 90 dias, quando necessárias diligências preliminares imprescindíveis à formação do convencimento jurídico a respeito do fato. Parágrafo único. O vencimento da prorrogação do prazo terá como base a data do recebimento da notícia de fato pelo órgão de execução, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente despacho. Artigo 5º. Em poder de qualquer notícia de fato de natureza criminal, o membro do Ministério Público, primeiro, promoverá ação penal cabível. Segundo, instaurará procedimento investigatório criminal. Terceiro, a encaminhará para o juizado especial criminal se a infração for de menor potencial ofensivo. Quarto, promoverá o seu arquivamento mediante decisão fundamentada. Quinto, requisitará a instauração de inquérito policial. Artigo 6º. A notícia de fato somente poderá ser arquivada no próprio órgão ministerial quando, primeiro, estiver comprovado que o fato já foi ou é objeto de investigação ou de ação penal. Segundo, o fato narrado, evidentemente, não constitui infração penal. Terceiro, a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante nos exatos termos e entendimento fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quarto, for desprovida de mínimos elementos de prova ou de informação imprescindível para o exercício de uma apuração e o noticiante não atender à intimação para complementar. Quinto, for incompreensível. Artigo 7º.
No caso de um arquivamento realizado nos termos do artigo anterior, o noticiante será cientificado da decisão, da qual caberá recurso administrativo, que deverá ser interposto no prazo de 10 dias, já acompanhado das respectivas razões. Parágrafo 1º. A cientificação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, podendo ser também efetivada por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de não localização, por publicação no Diário Oficial do Ministério Público, DOMP. Parágrafo 2º. A cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Artigo 8º. A petição de interposição de recurso será protocolada na secretaria do órgão que promoveu o arquivo da notícia de fato e juntado aos respectivos autos, que deverão ser remetidos ao Procurador-Geral de Justiça no prazo de 3 dias, se não houver reconsideração. Parágrafo único. Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, o recurso deverá ser interposto perante o Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 9º. Expirado o prazo a que se refere o artigo 7º, sem manifestação do noticiante, os autos serão arquivados administrativamente na própria origem, com registro no Sistema Eletrônico Atena. Capítulo de número 3. Do procedimento investigatório criminal. Seção 1. Da definição e finalidade. Artigo 10. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido por membro do Ministério Público com atribuição criminal e tem por finalidade a apuração da prática de infração penais de iniciativa pública, servindo como meio formador do convencimento jurídico penal. Parágrafo 1º. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para juizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização, investigação ou por outro órgão legitimado da administração pública. Parágrafo 2º. A regulamentação do procedimento investigatório criminal precisa, nesta resolução, não se aplica à autoridade abrangida pela previsão do artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar, número 35, de 14 de março de 1979. Artigo 11. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do Ministério Público com atribuição criminal ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública por qualquer meio ou mediante provocação. Parágrafo 1º. Os atos de comunicação deverão ser realizados preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A instauração de ofício pressupõe o registro da demanda extrajudicial como notícia de fato de natureza criminal e a livre distribuição entre os membros da instituição com atribuição para apreciá-la, incluindo aquele que a recebeu. Parágrafo 3º. O membro do Ministério Público responsável pela instauração ficará prevento para todos os autos extrajudiciais de natureza penal relacionada ao objeto de investigação. Artigo 12. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada devidamente registrada no sistema eletrônico Atena e autuada com a indicação de fatos a seres investigados e deverá conter, sempre que possível, o nome, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas e demais dados de qualificação do seu autor, bem como a determinação das diligências iniciais, se houver. Parágrafo único. Constatada a necessidade de investigação de outros fatos durante a instrução do procedimento investigatório criminal, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças por instauração de outro procedimento. Artigo 13. Se no curso da investigação o membro do Ministério Público concluir que não possui atribuição para a propositura da ação penal pública, remeterá os autos os órgãos dela investido mediante despacho fundamentado. Artigo 14. Eventual conflito
negativo ou positivo de atribuição será suscitado nos próprios autos, fundamentalmente, e decidido pelo Procurador-Geral de Justiça no prazo máximo de 30 dias. Seção 3. Do impedimento e da suspeição. Artigo 15. O presidente do procedimento investigatório criminal declarará a qualquer tempo seu impedimento ou suspeição. Parágrafo 1º. Durante a tramitação da investigação, o interessado poderá arguir o impedimento ou suspeição do presidente do procedimento investigatório criminal. Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, considera-se interessado aquele em face de quem pode ser proposta a ação penal ou o noticiante. Artigo 16. A arguição de suspeição ou de impedimento será formalizada em peça própria acompanhada das respectivas razões e instruída com a prova do fato constitutivo alegado sob pena de não conhecimento. Artigo 17. Recebida a arguição será autuada em apartamento e apensada aos atos principais. Artigo 18. O presidente do procedimento investigatório criminal lançará nos autos da exceção no prazo de 5 dias manifestação fundamentada na qual, primeiro, recusará a suspeição ou impedimento, remetendo os autos em 3 dias ao Procurador-Geral de Justiça para decisão a ser tomada no prazo máximo de 30 dias. Segundo, concordará com a alegação com o que fica automaticamente transferida a presidência da investigação ao seu substituto. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º deste artigo, o Procurador-Geral de Justiça poderá, sendo relevante, o fundamento da arguição de suspeição ou de impedimento, suspender liminarmente a tramitação do procedimento investigatório criminal até sua final decisão, dando ciência ao presidente da investigação e ao excipiente. Parágrafo 2º. Ainda que transfira a presidência da investigação aos atos do procedimento investigatório criminal, permanecerão tramitando na Promotoria de Justiça de origem. Artigo 19. As normas referentes ao impedimento e suspeição aplicam-se à notícia de fato de natureza criminal. Seção 4. Das investigações conjuntas. Artigo 20. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de forma conjunta por membros do Ministério Público com atribuição criminal por meio de força-tarefa ou por grupo de atuação especial com a incumbência do promotor natural, quando necessária, cabendo à presidência aquele indicado na portaria da instauração. Parágrafo único. Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos do Estado, da União e dos países. Seção 5. Da instrução. Artigo 21. O membro do Ministério Público, observadas hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, poderá, primeiro, fazer ou determinar vitoriosas pensões e qualquer outra diligência, inclusive em organizações militares. Segundo, requisitar informações, exames, perícia e documentos de autoridade, órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Terceiro, requisitar informações e documentos de entidade privada, inclusive de natureza cadastral. Quarto, notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais. Quinto, acompanhar busca e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Sexto, acompanhar cumprimento de mandado de prisão preventiva ou temporária expedido pela autoridade judiciária. Sétimo, expedir notificação e intimações. Oitavo, realizar oitiva e interrogatórios. Nono, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Décimo, requisitar auxílio de força policial. 11º, utilizar os meios de obtenção de prova no artigo 3º da Lei 12.850 de 2013. 12ª, requerer judicialmente a concessão das medidas cautelares. Parágrafo 1º. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de função pública, poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição.
Parágrafo 2º. As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas sempre que determinado em meio eletrônico e apresentada em arquivo que possibilita a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Parágrafo 3º. O prazo mínimo para resposta à aquisição de Ministério Público será de 10 dias úteis a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e urgência e em caso de complementação de informações. Parágrafo 4º. Ressalvada a hipótese de urgência, as notificações para comparecimento serão efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitada em qualquer caso as prerrogativas legais pertinentes. Parágrafo 5º. A notificação mencionará o fato investigado, salvo se decretado o sigilo e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por defensor. Parágrafo 6º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público que tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro de Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhados e levada a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição for delegada. As notificações e requisições previstas neste artigo, que tiverem como destinatário o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Estadual, dos Tribunais de Contas, os desembargadores, o Procurador de Justiça e os secretários de Estado, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição for delegada. Parágrafo 8º. As autoridades referidas nos parágrafos anteriores poderão fixar data, hora e local da sua oitiva, se for o caso. Parágrafo 9º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido a informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo de documentos assim classificados. Artigo 22. As oitivas serão realizadas pelo membro do Ministério Público, preferencialmente de forma oral, mediante gravação audiovisual, objetivando alcançar maior fidelidade das informações prestadas. Parágrafo 1º. Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a transcrição das oitivas realizadas na fase investigatória. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público poderá requisitar o cumprimento de diligências a servidores da instituição, policiais, civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qualquer outro servidor público com atribuição fiscalizatória. Parágrafo 3º. A requisição deferida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ou ao seu destinatário pelo mesmo mais célere possível. Parágrafo 4º. O funcionário público, no cumprimento das diligências de que trata este artigo, deverá imediatamente elaborar relatório legível, sucinto e objetivo contendo o teor dos atos realizados. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público, sempre que possível, deverá fornecer formulário para preenchimento pelo servidor público, indicando os dados objetivos sucintos que deverão constar do relatório. Parágrafo 6º. As pessoas ouvidas na fase de investigação serão informadas do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer alteração de endereço, telefone ou e-mail. Artigo 23. A realização de oitiva fora dos limites territoriais do órgão por onde tramitar a investigação será feita sempre que possível por meio de videoconferência, podendo ainda ser deprecada a outro órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. A deprecação referida neste artigo poderá ser feita por qualquer meio de comunicação com a sua formalização dos autos. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não obsta a requisição de informações, documentos, vistorias, perícias a órgãos ou organizações militares sediada em localização diversa daquela por onde tramitar a investigação. Parágrafo 3º. Aplica às demais diligências o disposto neste artigo. Artigo 24. As diligências serão documentadas de forma sucinta e circunstanciada. Artigo 25. Ao investigado é facultada a apresentação das informações que entender pertinente a ser acompanhado por defensor. Parágrafo 1º. O defensor poderá examinar, mesmo em procuração, autos de procedimento investigatório criminal, findo ou em andamento, ainda que concluso o seu presidente, podendo copiar peças e tomar apontamento em meio físico ou digital.
Parágrafo 2º. Uma vez decretado o sigilo total ou parcial da investigação, o defensor deverá apresentar procuração para os fins de parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O membro do Ministério Público que presidir a investigação velará para que o defensor constituído nos autos possa assumir o investigado durante a apuração de infrações de forma a evitar a ocorrência de nulidade do interrogatório e de todos os elementos probatórios dele, decorrente ou derivado nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Parágrafo 4º. O membro do Ministério Público que presidir o procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Artigo 26. Para a instrução de procedimento investigatório criminal, cópias de documentos originais poderão ser autenticadas por membro ou servidor do Ministério Público. Artigo 27. A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita de comparecimento. Artigo 28. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessário, por decisão fundamentada do seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligência. Parágrafo único. O vencimento das prorrogações de prazo terá como base a data da instauração do procedimento investigatório criminal, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente despacho. Seção 6. Da persecução patrimonial. Artigo 29. A persecução patrimonial tem por objetivo a localização de qualquer benefício derivado ou obtido, direto ou indiretamente, da infração penal ou de bens ou valores lícitos equivalentes, visando a propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identificação de beneficiário econômico final da conduta, devendo ser realizado em autos anexos ao procedimento investigatório criminal ou autônomos, quando já finalizada a investigação. Parágrafo único. A medida de que trata o caput poderá ser iniciada ou prosseguir, ainda que ultimada a investigação sobre a infração penal ou já proposta a ação penal. Seção 7. Da publicidade. Artigo 30. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos nos termos desta resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou ainda por conveniência da investigação. Parágrafo único. A publicidade consistirá, primeiro, na expedição de certidão mediante requerimento do investigado, da vítima, seu representante legal ou de terceiro diretamente interessado, bem como por solicitação do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Segundo, no fornecimento de cópias, preferencialmente por meio eletrônico, em atendimento a pedido fundamentado pela pessoa referida no inciso 1, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração ou não comprove atuar na defesa do investigado. Terceiro, na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção da inocência e a hipótese legais de sigilo. Artigo 31. O presidente do procedimento investigatório poderá decretar o sigilo total ou parcial da investigação por decisão fundamentada quando a elucidação do fato ou em interesse público exigir, garantindo o acesso aos autos, aos investigados, ao seu defensor, desde que munido de procuração ou de meios que comprove atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. Parágrafo único. É vedada a expedição de certidão que contenha referência ou anotação relativa à existência de qualquer procedimento investigatório criminal de natureza sigilosa. Seção 8. Dos direitos da vítima. Artigo 32. O presidente do procedimento investigatório criminal deverá esclarecer à vítima seus direitos materiais e processuais, tomando todas as medidas necessárias para a sua preservação, bem como da intimidade da vida privada, honra e imagem, além da reparação de danos porventura sofrido.
Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas e testemunha que sofrerem ameaça ou que, de modo concreto, estiverem suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusado, parente ou pessoas ao seu mando, podendo inclusive requisitar proteção policial em seu favor. Parágrafo 2º. No curso da investigação ou da ação penal, deverá ser providenciado, se necessário, o encaminhamento da vítima ou de testemunha para inclusão em programa de proteção de assistência à vítima e à testemunha ameaçada ou em programa de proteção à criança e adolescente ameaçados. Parágrafo 3º. Na hipótese de aplicação de medida de proteção ao investigado, vítima ou testemunha deverá ser observada a tramitação prioritária dos autos, bem como produzida a oitiva antecipada de tais pessoas, se for o caso, ou a antecipação da oitiva em juízo. Parágrafo 4º. Havendo necessidade, o presidente do procedimento investigatório criminal deverá realizar o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do fato criminoso à sede de assistência de atendimento multidisciplinar, especialmente na área posicional de assistência jurídica e de saúde a espécies do ofensor ou do Estado. Seção 9. De acordo de não persecução penal. Do acordo de não persecução penal. Artigo 33. Não sendo o caso de arquivamento, o membro do Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal quando, combinada pela mínima inferior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o investigado confessar formal e circunstanciadamente a sua prática mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados como instrumento, produto ou proveito do crime. Terceiro, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito diminuída, de 1 a 2 terços em caso a ser indicado pelo Ministério Público. Quarto, pagar a prestação pecuniária estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, preferencialmente a entidade pública ou de interesse social que obtiver proteger bem jurídico lesados pelos delitos ou a ele semelhante a ser indicado pelo Ministério Público. Quinto, cumprir outras condições estipuladas pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal praticada. Parágrafo 1º. Não se admitirá a proposta quando, primeiro, for cabível a transação penal nos termos da lei. Segundo, o dano causado for superior a 20 salário mínimo. Terceiro, o investigado incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 76, parágrafo 2º da lei número 9.099 de 95. Quarto, o prazo estipulado para o cumprimento do acordo puder acarretar a prescrição da pretensão punitiva. Quinto, o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da lei número 11.340 de 7 de agosto de 2006. Sexto, a celebração do acordo não for suficiente para reprovação e prevenção do crime. Parágrafo 2º. A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registradas por meio de gravação audiovisual, objetivando alcançar maior fidelidade das informações, situações em que o investigado deverá estar acompanhado de seu defensor. Parágrafo 3º. O acordo formalizado nos autos deverá conter a qualificação completa do investigado, as condições estabelecidas com o prazo para o seu cumprimento, eventuais valores a ser restituídos e será firmado pelos membros do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 4º. Após a sua realização com cientificação da vítima por qualquer meio, o acordo será submetido à apreciação judicial. Parágrafo 5º. Homologado judicialmente o acordo, o membro do Ministério Público que o firmou adotará as providências para o seu efetivo cumprimento. Parágrafo 6º. Em caso de homologação, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, que poderá adotar as seguintes providências. Primeiro, oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la. Segundo, complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la. Terceiro, reformular a proposta de acordo de não persecução para apreciação do investigado. Quarto, manter o acordo de não persecução. Parágrafo 7º.
O acordo de não persecução também poderá ser celebrado em audiência de custódia. Parágrafo 8º. A falta de comunicação de novo endereço, telefone e e-mail, bem como de comprovação do cumprimento das condições estipuladas ou de justificativo fundamentado de eventual descumprimento, importará no oferecimento de denúncia, independentemente de notificação ou aviso prévio. Parágrafo 9º. Se o acordo de não persecução penal for descumprido, o membro do Ministério Público poderá deixar de formular a proposta de suspensão condicional do processo. Parágrafo 10. Cumprindo integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento dos autos em que ele foi formalizado. Parágrafo 11. As disposições dessa seção não se aplicam aos delitos cometidos por militares que atentem contra a hierarquia e disciplina. Parágrafo 12. Para a ferição da pena mínima combinada aos delitos a que se refere o caput serão consideradas as causas de aumentos e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Seção 10. Da conclusão e do arquivamento. Artigo 34. Se um membro do Ministério Público, presidente do procedimento investigatório criminal, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, promoverá o seu arquivamento fazendo-o fundamentalmente. Parágrafo 1º. A promoção de arquivamento será submetida à apreciação do juízo competente nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Aplica-se também o disposto no parágrafo anterior quando a promoção de arquivamento de procedimento investigatório criminal ou de inquérito policial estiver amparada no cumprimento do acordo de não persecução penal. Parágrafo 3º. Em caso de investigações conjuntas ou a promoção de arquivamento, observará as regras de atribuição e competências aplicáveis. Artigo 35. Tomando conhecimento de fato novo, o membro do Ministério Público poderá requerer o desarquivamento dos autos. Artigo 36. Em caso de propositura de ação penal, o procedimento investigatório criminal acompanhará a denúncia. Capítulo 4. As disposições finais e transitórias. Artigo 37. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se no que couber as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. Artigo 38. A notícia de fato de natureza criminal e o procedimento investigatório criminal disciplinado nesta resolução deverão ser registrados e ter seus movimentos lançados no sistema eletrônico Atena, observado o nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir. Parágrafo 1º. Os registros e movimentos referidos no parágrafo anterior poderão ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral mediante justificativa lançada nos autos. Parágrafo 2º. Todos os atos praticados na notícia de fato de natureza criminal e no procedimento investigatório criminal deverão ser anexados no sistema eletrônico Atena em formato não editável, facultando-se a inserção dos demais documentos que compõem os autos, de modo a ter a sua versão eletrônica armazenada integralmente. Parágrafo 3º. Após a implantação das condições tecnológicas, a tramitação da notícia de fato de natureza criminal e do procedimento investigatório criminal passará a ser exclusivamente eletrônica. Artigo 39. A inobservância dos prazos e da disciplina estabelecido nesta resolução configura infração disciplinar nos termos legais. Artigo 40. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça. Artigo 41. Esta resolução entra em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a resolução número 8.000 de 2014 do Colégio de Procuradores de Justiça. Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, em Goiânia, 30 de julho de 2018.